O jovem auxiliar de enfermagem, André, com cabelos dourados como o trigo maduro e olhos acinzentados que lembravam o céu antes da chuva, observava à distância uma mulher de presença forte. Alta, de pele corada, não aparentava ter completado 40 anos. Seus cabelos castanhos escuros, em cachos ligeiramente rebeldes, emolduravam um rosto marcado por uma preocupação silenciosa. Era fácil imaginá-la como aquelas mulheres do interior gaúcho, acolhedoras, resilientes, trabalhadoras. Seu nome era Laura, esposa de um dos pacientes da ala de recuperação intensiva do Hospital Central de Florianópolis. Laura não era o tipo de mulher que chamava atenção em vitrines ou palcos, mas aqueles que a conheciam sabiam. Ela era rara. Sua beleza estava na presença firme, no sorriso calmo, no olhar que confortava até os mais tensos corações. Entre os familiares, ela era um esteio, mas entre estranhos, como naquele hospital gelado e asséptico, tornava-se mais reservada. Quem se sentiria à vontade andando por corredores brancos e longos, onde o silêncio era constantemente cortado por bips de aparelhos? Mas o que a atormentava ali, pensava André, não era a saúde de Paulo, seu marido. Não, havia algo mais. Algo que ele, mesmo sendo apenas um funcionário entre tantos, sabia, porque carregava o peso da verdade. Ele precisava contar a Laura algo que mudaria tudo. André já não dormia direito nos últimos dias, sentia-se dividido entre a obrigação de falar e o medo de ser rejeitado. Ele, um simples auxiliar, órfão desde a infância, criado em abrigo, acostumado a passar despercebido, havia recebido da própria Laura, dias antes, um gesto de generosidade que nunca esquecia. Ela lhe ofereceu bolinhos de chuva que havia preparado em casa. E por mais simples que fosse, aquele gesto fora o suficiente para fazer seu peito se encher de algo que ele raramente experimentava. Cuidado. Era esse cuidado que o paralisava agora, pois ele sabia que traria a ela dor. Paulo, o marido de Laura, tinha porte altivo, ombros largos, voz grave, expressão dura e presença dominante. Parecia ter saído direto de um comercial de sucesso. Era fácil entender o motivo de Laura ter se apaixonado por ele, ao menos um dia. Mas André sabia de algo que ela não sabia, e por isso, o medo. Se Laura decidisse desprezá-lo por trazer a verdade à tona, ele perderia tudo, ainda que esse tudo fosse apenas um vínculo imaginado em seu coração. Com um suspiro abafado, André desviou-se discretamente de Laura, que acabava de passar por ele usando calça jeans cinza e uma blusa de gola alta em tom semelhante. Na cabeça de André, nada parecia ocultar a beleza dela, nem mesmo aquele traje prático. Ele sabia que não devia nutrir sentimentos, mas às vezes sonhava com os olhos dela. Não os olhos de uma mulher qualquer, mas os olhos de alguém que parecia enxergar o mundo com mais profundidade. Laura entrou no quarto de internação com passos firmes, mas o olhar hesitante. Paulo estava deitado, aparentemente descansando, mas ela sabia que a tensão entre eles não era de hoje. Talvez ele estivesse naquela cama por conta de tudo que carregavam no peito. Ela, inclusive. Era difícil dizer quando tudo começou a se desmanchar, talvez naquelas brigas sobre dinheiro, sobre as decisões que ele tomava sem consultá-la, sobre a insistência em transformar cada erro em um grande plano de negócios. Naquela tarde nublada, os pensamentos de Laura voltaram à última discussão. Lembrava bem quando, há pouco mais de um mês, dissera algo duro a Paulo. Você vive preso em sonhos que nunca se realizam. A gente precisa de realidade agora. Ele respondeu com arrogância, os olhos faiscando de raiva. Você corta as asas de um homem, depois reclama que ele não voa. Saiu de casa logo depois disso, batendo a porta, como quem se despede do próprio orgulho. Só voltou dias depois, abatido, doente, sem cor. Foi quando Laura o levou ao hospital.
Na época, pensou que fosse culpa sua, mas hoje não tinha mais tanta certeza. Os médicos não conseguiam definir claramente o problema. As respostas eram vagas, os exames inconclusivos. Paulo chorava em algumas consultas, dizendo que queria poupá-la, que era melhor se afastar do que vê-la se sacrificando por ele. Palavras bonitas, mas algo não encaixava. Laura não era ingênua. Ela sempre sustentou a casa com seu trabalho duro como operadora de máquinas pesadas, numa construtora do litoral catarinense. Era ela quem pagava o aluguel, a escola dos filhos, o supermercado e até as parcelas do carro. Carro que Paulo sempre fazia questão de usar, mesmo sem contribuir com o combustível. Tinha 2 filhos, Caio, o mais novo, de apenas 10 anos, e Davi, de 16, fruto de seu primeiro casamento. O pai de Davi sumira do mapa. Contribuía com migalhas e sumia nos momentos mais importantes. Era Paulo quem havia assumido no começo a figura de parceiro ideal. Mas isso durou pouco. Quando decidiu virar empreendedor, os gastos começaram a surgir como ervas daninhas. Em pouco tempo, Laura sustentava tudo novamente. Paulo investia em negócios que não rendiam, em promessas que nunca saíam do papel. Ela tentou ajudar, tentou aconselhar com calma. Mas toda vez que falava em procurar um emprego fixo, ele reagia como se ela o insultasse. Quer que eu vire um qualquer? Um funcionário comum? Um número numa empresa? Gritava ele. E Laura, exausta, voltava para seu trabalho perigoso, operando um guindaste de mais de 60 metros de altura, sabendo que qualquer erro ali podia custar uma vida. Mas ela fazia, todos os dias, por amor, por responsabilidade pelos filhos. E agora, depois de anos de esforço, via suas economias sumirem no tratamento de alguém que talvez estivesse apenas encenando, como insinuara o enfermeiro André. E se fosse verdade? Se Paulo estivesse enganando a todos? E se o hospital estivesse envolvido também? Antes que pudesse concluir qualquer pensamento, Paulo abriu os olhos. Laura, acho que estou piorando. Como sempre, sem perguntar como estavam os filhos, se ela havia comido, se precisava de algo, ela se aproximou devagar e disse num tom firme: fiz horas extras, vendi algumas peças minhas, mas mal consigo cobrir os gastos. Eu tinha esperança de que você melhorasse. O tom soou mais duro do que ela queria. Paulo percebeu e usou isso como arma. Se você quiser um marido saudável, talvez seja a hora de me deixar. Pode ser que logo você tenha que me enterrar. Eu entendo. Hoje em dia, mulheres tratam os maridos como peso morto. Laura estremeceu. O que aquilo significava? Uma provocação? Uma chantagem emocional? Aquelas palavras ditas por Paulo ecoaram na cabeça de Laura. Você vai me enterrar em breve. Como ele podia ser tão manipulador até na fraqueza? Era como se quisesse colocá-la contra a parede, fazê-la sentir culpa por pensar em seguir em frente. E funcionava. Por um instante ela vacilou. Paulo, o que você está querendo dizer com isso? Perguntou ela, a voz trêmula. Mas ele desviou o olhar, como se quisesse parecer resignado com o destino que ele mesmo construía. Laura, então, se descontrolou. Começou a chorar. Disse que o amava, que nunca o abandonaria, mas que estava cansada, muito cansada. O trabalho no guindaste exigia uma concentração absurda. Um erro podia matar alguém, e ela já não tinha o mesmo foco de antes. Estava à beira do colapso. Mas mesmo assim, ele não parecia se importar. Paulo suspirou, encostando-se nos travesseiros. Conversei com a direção do hospital. Tentei que cobrisse a cirurgia. Talvez consigam pagar uma parte, mas não vai ser o suficiente. Precisamos pegar um empréstimo. Você tem o apartamento, Laura. Com seu salário, a gente consegue. Eu vou pagar depois, prometo. Ela congelou. Ele havia falado com aquela mesma doçura que usava quando a conquistou. E mais uma vez jogava com o que ela mais temia, abandoná-lo no momento errado. Você me ama, não ama?
sussurrou ele, plantando a dúvida. Laura ficou em silêncio. Na verdade, naquele momento, não sabia mais o que sentia. Era amor, pena, vínculo, medo, hábito. Paulo. O apartamento é tudo que eu tenho. É onde eu cresci. É onde os meninos estão seguros. Ela hesitou, a garganta apertada. Não estou dizendo que duvido de você, mas até você mesmo disse que não há garantias de recuperação. E se não conseguir pagar? Eu e os meninos vamos ficar nas rua? Ele a interrompeu com frieza. Marido morto não dá retorno, né? Ou será que você já tem alguém mais promissor em vista? A provocação era baixa, típica dele. Laura cerrou os punhos. Mas ao invés de discutir, como tantas vezes no passado, preferiu respirar fundo. Ela esperava no fundo que ele dissesse: não se preocupe, não quero que você se sacrifique assim. Mas ele apenas fechou a expressão e se calou. Foi tudo o que ela recebeu. Decepcionada, saiu do quarto em silêncio. E foi então que sentiu uma mão tocar de leve seu ombro. Era André. Ele a olhava com cuidado, os olhos cinzentos, sérios e preocupados. Desculpa, ouvi sua conversa com Paulo. Eu sei que é muita coisa para você lidar, mas tem algo que você precisa saber. Laura o encarou com estranheza. Estava cansada demais para ouvir outra história. Mas algo no olhar de André dizia que ele não era como os outros. Venha comigo, disse ele, apontando discretamente para uma porta nos fundos. Sem entender o motivo, ela o seguiu. André a conduziu pelos fundos do hospital, até uma pequena sala técnica usada raramente, entre depósitos e corredores de serviço. Havia um vidro levemente embaçado, de onde era possível ver o pátio interno. Laura não entendia o que ele queria mostrar até que 2 médicos surgiram, conversando próximos dali, sem saber que estavam sendo observados. Ela reconheceu um deles de imediato. Dr. Renato, responsável direto pelo tratamento de Paulo. O outro, mais alto e magro, de cabelos bem curtos e grisalhos, era o diretor clínico, Dr. Érico. Era a primeira vez que Laura o via de perto desde sua breve apresentação no dia da internação. Renato, já fiz o que pude para dar cobertura. Mas esse farsante precisa sair daqui antes que a fiscalização apareça. Você sabe o que vai acontecer se descobrirem que estamos mantendo um paciente com quadro forjado só para faturar em cima de procedimento particular, dizia Érico com voz firme. Laura estremeceu. Forjado? Eu pedi para o Paulo pagar o que deve e desaparecer antes que a auditoria chegue. Ele disse que a esposa vai resolver, que vai convencer ela a fazer um empréstimo em breve. Imagina só, alguém tão bobo a ponto de sustentar esse tipo de homem. Renato riu com sarcasmo. Laura sentiu a garganta secar. O corpo dela congelou. Ela quis gritar, interromper, se fazer ouvir. Mas ficou ali, paralisada, ouvindo aqueles homens falarem de sua vida como se fosse uma piada sem importância. E ela... Você viu a cara da mulher? Tem gente que nasce para ser enganada mesmo, comentou Érico com desdém. Esse tipo de esposa é como uma arma carregada, apontada para ela mesma. Renato soltou uma risada baixa. No fim das contas, não é nosso problema. Quando ela fizer o empréstimo e ele sumir, não vai sobrar nem vestígio. A comissão chega em 2 dias. Até lá, já demos um jeito. Quando os médicos saíram, Laura ainda estava imóvel. André a observava com um misto de pena e coragem. Eu não sabia como te contar, mas achei melhor que ouvisse com seus próprios ouvidos. Ela levou as mãos ao rosto sem conseguir conter as lágrimas. Não era tristeza, era indignação, revolta, humilhação. A verdade estava ali, nua e cruel. Paulo não estava doente, ele estava tentando aplicar um golpe nela e o hospital era cúmplice. Não chore, só não pegue esse empréstimo, pediu André, estendendo um copo d'água com as mãos trêmulas. Laura pegou o copo sem olhar para ele. As lágrimas ainda caíam. Ela murmurou: eu preciso ir.
Obrigada. E saiu. Lá fora, o ar parecia mais denso, mais pesado. O mundo que ela conhecia havia ruído de uma vez só. Mas era a primeira vez em muito tempo que sentia liberdade, ainda que doída. Naquela noite, Laura voltou para casa como quem caminha depois de uma explosão. Os olhos ardiam, a cabeça latejava e seu corpo parecia pesar toneladas. Tentava, em vão, encaixar as peças do quebra-cabeça. Onde foi que se perdeu? Em que momento ela passou a viver uma mentira tão bem construída que até seus instintos foram silenciados? Quando entrou, o pequeno Caio correu até ela. Mãe, o papai está melhor? Ela respirou fundo. Está descansando. Mentir para proteger os filhos já era algo automático. Mas por dentro sabia que aquela era a última vez que encobriria Paulo. O mais velho, Davi, apenas lançou um olhar rápido e voltou ao seu quarto. Sempre distante do padrasto, nunca criou vínculos reais com ele. Cuide de você mesma, mãe, dizia. O Paulo é do tipo que não queima no fogo e não se afoga na água. Palavras amargas, mas estranhamente proféticas. Nos dias seguintes, Laura tentou continuar a rotina, mas algo estava diferente. Os filhos começaram a agir de maneira estranha. Arrumavam a casa sem que ela pedisse, preparavam o jantar, evitavam fazer bagunça. Por um lado, aquilo era reconfortante, por outro, aterrador. Estavam com pena dela, sentiam que algo ia mal, mesmo sem entender exatamente o quê. Na escola, os problemas também se acumulavam. Uma ligação da diretora a alertou. Seu filho, Caio, está vindo para a aula com roupas inadequadas e o Davi tem aparecido com hematomas. Laura ficou em choque. Já havia notado arranhões, mas os meninos sempre desconversavam. Só brincadeiras de escola, mãe. Seu limite se aproximava. Não conseguia mais trabalhar com segurança. O guindaste, aquele gigante de ferro que a sustentava e dava dignidade ao seu trabalho, agora parecia um monstro adormecido que a observava de volta, esperando seu erro. E então, aconteceu. Era por volta do meio-dia. Laura havia acabado de concluir a penúltima manobra de blocos de concreto quando ouviu um estrondo. O cabo se soltou. Um estilhaço a atingiu violentamente na perna. E por um instante o mundo girou. Desceu da cabine sentindo a perna latejar e entre gritos e correria ouviu alguém dizer: foi por pouco. Se o bloco caísse meio metro para o lado, era morte certa. Não foi culpa dela. O cabo não era de sua responsabilidade. Mas isso pouco importava. Horas depois, já com a perna imobilizada, o chefe da obra surgiu como um furacão. Laura está demitida e o tratamento do Ilha vai sair do seu bolso. Ilha era o operário ferido levemente no acidente. O senhor sabe que a manutenção era responsabilidade do Alan. Ela argumentou, referindo-se ao sobrinho do chefe, responsável pela inspeção. Ah, então você quer jogar meu parente na fogueira? Veja só, pensei que fosse mais esperta. Os olhos dele se estreitaram, deixando claro o tipo de ajuda que ofereceria. A mesma ajuda que já usara com outros funcionários. Pressão, medo e silêncio. Ela saiu do canteiro, sentindo o mundo ruir mais uma vez. Nem o guindaste, seu companheiro silencioso, pôde protegê-la dessa vez. Mas a pior notícia ainda estava por vir. Naquela mesma noite, ainda se recuperando da pancada na perna e da alma dilacerada, Laura recebeu uma ligação inesperada. O número era do hospital. Senhora Laura Siqueira? Perguntou uma voz grave, fria. Seu marido entrou em coma. Há indícios de envenenamento. Laura ficou muda por alguns segundos. Envenenamento? Mas ele estava sob os cuidados de vocês. Como isso é possível? A resposta do outro lado veio seca, sem qualquer tom de compaixão. Você precisa vir até o hospital. Algumas pessoas a viram discutindo com o paciente. E sim, no momento, você está sob suspeita. A voz era familiar. Só então ela reconheceu.
era o Dr. Érico. O mesmo homem que havia rido do sofrimento dela dias antes. Um arrepio subiu pela espinha de Laura. A conversa que queria ter com os filhos teria que esperar. Mais uma vez, a tempestade caía direto sobre ela. E pela primeira vez, Laura não conseguiu nem chorar. Não havia mais lágrimas. Estava vazia. Quando chegou ao hospital, encontrou um ambiente carregado. Enfermeiros cochichavam, os médicos andavam em passos apressados e as gravações das câmeras de segurança estavam sendo analisadas. A maioria parecia indiferente, como se fosse apenas mais um turno comum. Menos André. Ele a recebeu de pé, firme, e com a voz embargada disse: "Eu confio em você." Estava pálido, mas determinado. Uma mulher loira esteve aqui antes de tudo isso acontecer. Bianca, o nome dela. Ela discutiu com o Paulo, saiu furiosa. Depois disso, ele começou a passar mal. Laura ficou em silêncio, confusa. Dr. Érico se aproximou com seu semblante duro. "Você está se comportando de forma estranha, André. De que lado está?" "Do lado da verdade. E a verdade é que essa mulher não fez nada de errado", respondeu ele. Foi então que, por insistência de André, revisaram os vídeos. E lá estava Bianca, visivelmente grávida, exaltada, apontando o dedo para Paulo, chorando, batendo na mesa de cabeceira antes de sair. A suspeita contra Laura caiu imediatamente. Mas o estrago emocional já estava feito. Mais tarde, enquanto Laura tentava recuperar o fôlego sentada numa das salas vazias, André se aproximou com um olhar gentil. "Eu não queria que você passasse por isso, mas agora você sabe com quem está lidando." E foi só então que Laura entendeu. Marcelo, ou melhor, Paulo, não apenas fingira a doença. Ele havia enganado Bianca, enganado a ela. E provavelmente havia mais por trás dessa história. Ainda em choque, Laura voltou para casa. No dia seguinte, uma ligação de um número desconhecido a tirou da cama. Era a irmã de Bianca. "Ela morreu", disse a mulher, com uma frieza que cortava como gelo. "No parto, o bebê sobreviveu." Laura sentiu o chão desaparecer. "Mas e o enterro? Ela tem alguém para cuidar disso?" "Você, talvez. Ela vivia dizendo que queria te ver. Disse que talvez você entendesse." Antes que pudesse responder qualquer coisa, a ligação caiu. Laura ficou parada, imóvel, encarando o vazio. O que fazer agora? Laura ficou longos minutos sentada na beira da cama, segurando o telefone como se ele ainda pudesse trazer de volta a voz que acabara de ouvi-la despedaçar. Bianca havia morrido e ninguém, absolutamente ninguém, parecia se importar com o que aconteceria com o filho dela. O menino não tinha nome, nem lar, nem quem o esperasse. Era apenas um recém-nascido, abandonado pela sorte e esquecido por todos, menos por uma mulher que também já estivera nesse mesmo lugar de solidão. Laura, ela ligou para André. A voz dele do outro lado veio imediata, firme, mas acolhedora. "Eu vou com você até o hospital. A gente não vai deixar esse bebê ser tratado como nada." Horas depois, ao chegarem, uma enfermeira os aguardava com um pequeno embrulho nos braços. "Você é a Laura, certo? Bianca deixou avisado que, se algo acontecesse, você deveria saber. Ela queria que você visse o menino." O bebê era pequeno, frágil e ao mesmo tempo tão parecido com Caio que Laura sentiu um nó na garganta. Ela estendeu os braços sem pensar. Quando pegou o menino nos braços, ele soltou um gemido baixo e se aconchegou contra seu peito. "Ele se chama Mário", disse a enfermeira quase sussurrando. Laura não conseguiu falar. Apenas o abraçou mais forte. Pela primeira vez em dias chorou, mas não era só tristeza. Era um misto de perda, compaixão e uma estranha sensação de missão. Assim que ficaram a sós, André se virou para ela. Seu tom era calmo, mas direto. "Laura, eu sei que isso é muita coisa,
Mas preciso ser sincero, ela o encarou, surpresa. Vamos nos casar, disse ele, como quem afirma um plano de vida. Laura arregalou os olhos. O quê? Vamos nos casar e adotar o Mário. Eu amo você, Laura. Eu amo essa família. Sempre sonhei em ter uma casa cheia. Sei que é cedo, sei que pode parecer absurdo, mas é a verdade. Ela não soube o que dizer. Ainda estava envolta na morte de Bianca, no colapso do casamento, nas mentiras de Paulo e nas necessidades dos filhos. Mas ao olhar nos olhos de André, não viu cobrança nem pressão, apenas verdade. Laura sorriu, sem querer sorrir. Você é muito mais novo do que eu. Ele riu. Tenho 27, só pareço mais jovem. E mesmo que tivesse 10 anos a menos, isso importa? Laura hesitou, olhando para o pequeno Mário, agora adormecido em seus braços. Você quer mesmo isso? Tudo isso? André se aproximou e tocou com delicadeza sua mão. Eu não quero uma vida fácil, Laura. Quero uma vida real, com você. Naquela noite, ela não respondeu. Mas no fundo, uma decisão já se formava. Ela não precisava de tempo, precisava de coragem e estava pronta para encontrá-la. Uma semana depois, Laura e André deram início aos trâmites legais para a adoção de Mário. O divórcio com Paulo já estava quase concluído e as engrenagens de uma nova vida começavam a se mover, mesmo que lentamente. E agora, que vamos viver? Perguntou Laura certa manhã, enquanto embalava o bebê na varanda do pequeno apartamento. Sua expressão era sincera. Não havia medo, apenas realismo. André sorriu. Bom, tem algo que eu não te contei. Lembra daquele paciente idoso que eu cuidava? O filho dele me ofereceu um trabalho numa clínica privada. O salário é 3 vezes maior. E se precisar, faço atendimentos domiciliares à noite. Laura o observou em silêncio por alguns segundos. Acho que é minha vez de contar algo. Também, me ofereceram um curso de despachante no centro de emprego. No início eu recusei, mas agora pensei, talvez trabalhar de casa seja o melhor com Mário tão pequeno. André segurou sua mão com firmeza. Vamos nos virar, juntos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Paulo, agora oficialmente ex-marido, vivia dias de decadência. Após sair do hospital, tentou voltar para o apartamento, mas encontrou as fechaduras trocadas. Não teve alternativa senão ir atrás de sua última amante, Patrícia. No início, ela o acolheu. Mas tudo mudou quando ele começou, como sempre, a falar de dinheiro. Eu preciso de um empréstimo. Nada demais, uns 20 mil. Mas vamos usar sua casa como garantia, ok? Minha casa? Paulo, essa casa nem é minha, é da minha mãe. O sorriso dele sumiu imediatamente. Você disse que era independente, que trabalhou para conquistar tudo. Patrícia deu de ombros. Exagerei. Homens valorizam mulheres que têm algo e você caiu direitinho. Foi então que Ludmila, mãe de Patrícia, apareceu pela porta. Elegante, de postura rígida e olhar afiado, analisou Paulo de cima a baixo. Então é você o milagre que minha filha achou na rua. Ele tentou sorrir, mas ela cortou. Trabalhei como investigadora por 30 anos. Ainda tenho contatos. Vou puxar seu CPF. Se não tiver nada no nome, essa conversa termina aqui. Paulo empalideceu. Não, Bom, não tenho nada. Então vá embora. Não perca meu tempo. A humilhação foi tanta que ele saiu cambaleando, como um cão enxotado. Acabou voltando para a casa da própria mãe, que impôs uma única condição. Vai trabalhar e paga pelo menos sua comida. Sem opções, Paulo passou a furtar pequenas quantias dela para beber. Até que, numa dessas noites, bêbado, destruiu o único carro da família. Resultado, uma fratura severa e a perda definitiva do movimento. Das pernas,
Agora, preso a uma cadeira de rodas, finalmente parou de ouvir os sermões da mãe, mas por um preço que nem ele parecia disposto a pagar. 1 ano depois, ela comentou casualmente: sua ex-mulher casou. Teve outro filho. Vi outro dia empurrando um carrinho de bebê. Parecia feliz. Paulo arregalou os olhos. Feliz? Com quem? Quem ia querer a Helena? Dá uma olhada. Ela mostrou uma foto. Laura sorria com Mário no colo, Caio ao lado, Davi de boné e André segurando um pacote de fraldas. Todos rindo, despreocupados. Era um retrato de uma vida reconstruída. E Paulo, por fim, percebeu o que realmente havia perdido. Quando Paulo viu aquela foto, ficou em silêncio por minutos. A imagem ainda brilhava na tela do celular da mãe. Laura rindo. Os olhos dela, que por anos ele fez questão de apagar, agora brilhavam como nunca. E ao lado dela, o enfermeiro, o tal André. Então ela me traiu, sussurrou ele, com amargura nos dentes. Ou talvez tenha finalmente encontrado alguém que presta, retrucou a mãe, fechando o celular e levantando da cadeira. Agora cresce, Paulo. Até quando você vai fingir que o mundo gira ao seu redor? Mas ele não ouviu mais nada. Passou os dias seguintes obcecado, vasculhando redes sociais, inventando desculpas para visitar a portaria do prédio onde antes vivia. Descobriu o nome completo de André, o endereço da clínica onde ele trabalhava e, com um pouco de ajuda suja, soube de algo que o derrubou. Laura estava criando o filho de Bianca. Sim, aquele mesmo. O filho que deveria ser dele. Mário Paulo sentiu um peso no peito. Não era dor por Bianca nem culpa. Era vaidade ferida, orgulho de homem destruído. Pela primeira vez, ele admitiu em silêncio. Estava completamente sozinho. E o pior, não havia ninguém para culpar. Numa noite nublada, decidiu sair de casa sem avisar. Raspou o pouco de dinheiro que ainda restava da pensão da mãe e foi, andando pelas ruas, com a cadeira motorizada, desligando os sensores de segurança. Parou numa avenida movimentada, esperando o sinal fechar, e se posicionou na faixa. Seu plano era simples: acelerar no instante certo e ser atropelado. Ser notícia. Fazer com que, pelo menos na morte, alguém lembrasse dele. Mas não conseguiu. Na última hora, paralisou. A covardia que sempre o acompanhou falou mais alto. Ele recuou. Ninguém jamais saberia do que ele tentou fazer. E, naquela noite, voltou para casa mais derrotado do que nunca. Enquanto isso, a vida de Laura florescia. Ela e André haviam se adaptado rápido à nova dinâmica. Mário crescia saudável, rodeado de amor. Caio adorava cuidar do irmão. E até Davi, antes mais calado, se tornara protetor. André, com sua calma e seu sorriso honesto, conquistara até os vizinhos do prédio antigo. Mas havia uma dúvida no coração dele que precisava ser respondida. Numa tarde qualquer, enquanto Laura dobrava roupas no sofá, André se ajoelhou à frente dela. Laura, eu queria te pedir algo. Algo que já sinto no coração, mas quero tornar oficial. Ela arregalou os olhos. Quero adotar o Caio e o Davi. Sei que os pais deles os abandonaram, mas eu os amo como se fossem meus. Quero que eles saibam disso, não só sintam. Laura engoliu em seco. Ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar perdido. E se um dia você se apaixonar por outra mulher? Mais jovem, mais fácil? André segurou suas mãos com delicadeza. Não é a juventude que me encantou. Em você foi sua força, sua história, sua alma. Eu escolhi essa família, escolhi você. Ela sorriu, emocionada. Pela primeira vez, sem medo. Naquele momento, enquanto as mãos de André apertavam suavemente as suas, Laura compreendeu algo profundo. Ela finalmente estava em casa, não num endereço, mas em alguém. Em uma presença que não cobrava, não ameaçava, não exigia, apenas ficava. Então vamos fazer isso, disse ela com a voz embargada. Quero que você seja o pai deles, de verdade.
André sorriu, como quem recebia o maior presente do mundo. A abraçou com força, com um cuidado que não sufocava, mas curava. E ali, naquele abraço, Laura sentiu algo que jamais havia experimentado em toda a sua vida. Segurança emocional. Um amor que não gritava, mas sustentava. Que não prometia, mas agia. Que não doía, mas curava, enquanto organizavam os documentos para a adoção oficial de Davi e Caio. Mário dava seus primeiros passos pela casa, tropeçando e rindo com o irmão mais novo, como se o passado jamais tivesse existido. As paredes do pequeno apartamento, antes silenciosas e frias, agora vibravam com vida, com vozes, com cheiro de bolo no forno, brinquedos pelo chão e planos rabiscados em folhas de caderno. Laura voltou a estudar, concluiu o curso de despachante e começou a trabalhar em casa, montando um pequeno escritório improvisado entre o berço e a estante. André prosperava na nova clínica. Era querido por todos, pacientes, colegas e vizinhos. Parecia que o mundo, enfim, se inclinava gentilmente a favor deles. Paulo, por sua vez, desapareceu da vida de todos. Nunca mais tentou contato. Passou a viver nas sombras do próprio ego ferido, recusando-se a aceitar que o mundo havia seguido em frente sem ele. Os poucos que ainda cruzavam seu caminho diziam que havia envelhecido 20 anos em apenas um. Mas Laura não guardava rancor. Às vezes pensava nele, como quem pensa em um capítulo de um livro lido há muito tempo. Havia tristeza, sim, mas não mágoa, porque a verdade é que não se cresce sem dor. E ela havia crescido. Certa noite, enquanto observava os filhos, dormindo e André recostado no sofá, Laura pegou seu diário antigo e escreveu: "Não fui feita para carregar o mundo nas costas, mas aprendi a construir o meu, tijolo por tijolo, amor por amor, perda por renascimento, e agora, enfim, sou inteira." Ao fechar o caderno, olhou para André. Ele já a observava em silêncio. Sorriu e disse: "Eu te escolho todos os dias, Laura, e vou continuar escolhendo." Ela sorriu de volta. "Eu também." E ali, com o coração pleno, com a alma lavada e o passado enfim resolvido, Laura soube. Sua história tinha mudado, mas ela finalmente era quem deveria ser desde o começo: forte, livre, amada.